tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu quero meditar no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 21 e a partir do versículo 29, a parábola da figueira. Ele lhes contou esta parábola: observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Esta parábola, ela foi registrada por 3 evangelistas: Mateus, Marcos e Lucas. João, ele não deixa nada registrado a respeito desta parábola, ou a parábola da figueira. Praticamente Jesus estava na reta final do seu ministério aqui nesta terra. E ele estava caminhando em direção a Jerusalém. Estava próximo a Jerusalém. Ele estava ali na região de Betfagé. Betfagé significa casa de figos. Provavelmente ali naquela região existia vários pés de figos. Por isso que Jesus, ele faz essa parábola. E lendo os evangelhos, nós percebemos que Jesus, ele era um arguto observador da natureza. Pois a maioria das suas parábolas, ele baseava ela no meio ambiente que cercava ele e as pessoas que estavam ouvindo a ele. Portanto, esta aqui não muda também, baseado na natureza. Ele diz que ele fala sobre os acontecimentos que antecederão a sua volta, a volta de Jesus, quando ele retornaria a essa terra para buscar os seus escolhidos. Depois dele dar detalhes dos sinais que antecederiam a sua volta, ele, encerrando praticamente aqui, ele conta esta parábola. E ele usa uma figueira, ou seja, um pé de figo, para ilustrar o sinal mais evidente que aconteceria antes do seu retorno para buscar os seus escolhidos. Como Jesus morreu na Páscoa, na semana da Páscoa, provavelmente Jesus estava na primeira semana de abril, porque Jerusalém está no hemisfério norte, e todos nós sabemos que no hemisfério norte a primavera começa no finalzinho de março e ela estende até quase o final do mês de junho. Mês de junho, no final do mês de junho começa o verão. Portanto, quando é inverno aqui no hemisfério sul, no hemisfério norte é o verão. Portanto, no mês de abril era início da primavera. Portanto, tinha passado o período do inverno e o figo, como todos nós sabemos,
no período do inverno, ele cai todas as suas folhas. Ele fica desprovido das suas folhagens. Fica somente o tronco e as suas ramagens, os ramos sem folhas. E quando vai aproximando o verão, quando está próximo do verão, o figo, ele começa a brotar novamente. Começa a nascer folhas. Então nós sabemos, quando as folhas começam a nascer, nós sabemos que está perto o verão. Foi isso que Jesus estava ensinando para aqueles que estavam ao seu redor ali, através dessa parábola. Mas quem é a figueira? A figueira é Israel. A figueira é o símbolo da nação de Israel. Então Jesus estava dizendo para os seus discípulos e aqueles que estavam ao seu redor: olha, fiquem ligados, olhando atentamente para a nação de Israel, que é a figueira. Quando ela estiver nascendo folhas, quando ela começar a se revestir de folhagens, sabei que está perto o verão. Veja bem que esta parábola, ela já se cumpriu. Dia 14 de maio de 1948, Davi Ben-Gurion, ele declarou independência ao Estado de Israel. Ele foi criado no final de 1947, através da ONU. A ONU criou, através de votação de todos os países que faziam parte, que eram membros da ONU, eles fizeram a votação e, através daquela votação, foi vencedor e, naquele dia, criou-se o Estado de Israel. Mas, no dia 14 de maio de 1948, que Davi Ben-Gurion, ele declarou a independência. Naquele dia, nasceu a nação de Israel. Inclusive, lá em Isaías, tinha uma profecia de Isaías, que essa profecia, ela é uma profecia maravilhosa. Isaías 66, a partir do verso 8, ele dizia assim: isto 750 anos aproximadamente antes da primeira vinda do Messias, Isaías profetizou sobre a nação de Israel. Ele começa o versículo 8 e estende por todo ele, fazendo perguntas. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tal coisas? Ou quem ouviu e quem já viu uma coisa dessas? Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode-se dar à luz um povo num instante? Sião ainda estava em trabalho de partos e deu à luz seus filhos. Ele diz assim: acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? Deus estava perguntando. Diz o Senhor: acaso fecho o ventre, sendo que eu faço dar à luz? Pergunta o seu Deus. Regozijem-se com Jerusalém e alegre-se por ela. Todos vocês que a amam, regozijem-se muito com ela. Todos vocês que por ela planteiam. Pode ver que Deus estava fazendo a pergunta através do profeta Isaías. Pode nascer uma nação num só dia? Pode-se dar à luz a um povo num instante? Sião, ou seja, Israel, esteve de dores de parto. E ele deu à luz a uma geração em 1948. Nós não sabemos que dores de parto foram estas. Talvez
seria o próprio Holocausto. O Holocausto, desencadeado por Hitler, por volta do ano 1938-1939, que se estendeu até 1945, onde aproximadamente 6 milhões de judeus morreram nos campos de concentrações de Adolf Hitler, na Alemanha, em que o povo judeu sofreu uma grande dor. Talvez seria esta dor de parto que Deus estava dizendo para o profeta Isaías, em que o povo judeu, ele sofreu uma dor muito intensa. Foi uma dor incalculável, onde famílias inteiras se perderam no Holocausto de Hitler. Foram mortas 6 milhões de pessoas no Holocausto de Hitler. Foi uma dor incalculável que o povo judeu passou ali na Europa. Mas, passado esse período de grande dor, ali na Alemanha, nos campos de concentrações, que foram feitos por Hitler, no dia 14 de maio de 1948, 3 anos após o término da Segunda Guerra Mundial, nasce-se uma nação. Aquele povo sofrido, que tinha passado por uma imensa dor, agora estava feliz, porque agora eles tinham um solo onde eles poderiam morar, serem felizes naquele lugar. Claro, eles passaram por muitas lutas logo no início da nação de Israel, estão passando até hoje, mas, graças à misericórdia de Deus, eles agora têm um solo, têm uma pátria, têm um Estado judeu. Impressionante que Jeremias, ele diz algo interessante. Ele diz assim, Jeremias 23, dias virão, declara o Senhor, eis que levantarei para Davi um renovo justo, um rei, que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Veja bem, em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado, o Senhor é a nossa justiça. Portanto, vem dias, diz o Senhor, em que não mais se dirá, juro pelo nome do Senhor, que trouxe os israelitas do Egito, mas se dirá, juro pelo nome do Senhor, que trouxe as gerações de Israel da terra do norte e das terras e de todas as terras para onde os expulsou. E eles viverão na sua própria terra. Veja bem aqui que eles virão da terra do norte e de todas as nações para onde eles foram expulsos. A primeira grande dispersão, ela começou por volta do ano 606 a.C., quando Babilônia invadiu Israel e deportou grande parte da população para a Babilônia. Inclusive, se voltarmos mais um pouquinho por volta do ano 720, em que as 10 tribos do norte também foram levadas para a Síria, e praticamente as 10 tribos se perderam. Ninguém sabe onde as 10 tribos do norte se foram. Depois do ano 606 foi a grande conquista por Babilônia. E após Babilônia, impérios sucederam Babilônia, o Medo-Persa, depois veio o Império Grego e por fim o Império Romano. O Império Romano, por volta do ano 70 da nossa era, houve um grande massacre de judeus no ano quase 70, 69, 70, houve um grande massacre de judeus em que eles foram dispersos por todas as nações. Então temos aí aproximadamente mais de 2.500 anos em que os judeus eles vivem dispersos entre as nações sem um solo pátrio.
Mas agora, em 1948, dia 14 de maio, nasce a nação. Hoje, o povo judeu, eles já têm um solo pátrio, já tem um Estado. Eles vivem em seu próprio país. E milhares de judeus já voltaram para Israel. A figueira já está com as suas folhagens, já está repleto de folhas, porque eles já têm uma nação soberana. O que falta agora? Faltam os frutos. Jesus está voltando para buscar os seus escolhidos. Impressionante que Jesus diz assim: eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Com certeza Jesus estava dizendo para as futuras gerações. Ele estava dizendo para aquela geração dos seus dias que eles também sofreriam grandes perseguições. Inclusive, 40 anos aproximadamente depois que Jesus tinha morrido, é que veio o grande massacre ali em Jerusalém, no ano 70. E as próximas gerações também sofreriam grandes perseguições. Eu creio que o que Jesus queria dizer era o seguinte: até o dia do retorno de Cristo, quando o reino de Deus virá em toda a sua plenitude, nenhuma geração ficará livre de calamidade. Vocês podem ver que durante toda a trajetória, desde Jesus até os dias atuais, todas as gerações passaram por calamidades. E nós estamos, essa geração atual, está esperando o retorno do Messias. Por isso, meu amigo, ainda que você ache que Jesus está tardando, ou talvez você perdeu a esperança que Ele não virá, saiba de uma coisa, que Ele virá, não tardará. A sua palavra é a verdade. E Ele diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Que Deus em Cristo o abençoe, em nome de Jesus. Amém.